Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado. Histórias, lendas e folclore. Olá! Você já deve ter ouvido falar da Yara, uma das figuras mais fascinantes do folclore brasileiro. Conhecida como a Mãe d'Água ou Senhora das Águas, a Yara é uma sereia que habita os rios, especialmente na região amazônica, mas sua fama se espalha por todo o Brasil. Ela é descrita como uma criatura híbrida, metade mulher, metade peixe, com uma beleza estonteante, que encanta pescadores e navegantes. Seus longos cabelos, geralmente pretos ou castanhos, olhos castanhos ou verdes e uma voz hipnotizante, são suas marcas registradas. Reza a lenda que seu canto mágico atrai homens para as profundezas dos rios, onde muitos encontram um destino trágico, afogados ou presos em seu reino subaquático. Em algumas versões, ela é vista como uma protetora das águas, punindo aqueles que desrespeitam a natureza, enquanto em outras é uma figura sedutora e perigosa, que testa a força moral de suas vítimas. O nome Yara vem do tupi-guarani, onde I, que significa água, e Yara significa senhora, traduzindo-se literalmente como Senhora das Águas. Também é chamada de Uiara, Yara ou Mãe d'Água, dependendo da região ou da narrativa. Apesar de sua forte conexão com a cultura indígena amazônica, a origem da lenda da Yara não é puramente nativa, mas uma fusão de influências europeias, indígenas e, em menor grau, africanas. Segundo o folclorista Luiz da Câmara Cascudo, até o século XVII, não havia registros de lendas indígenas com elementos característicos da Yara, como uma mulher peixe que seduz com seu canto. Acredita-se que a lenda tenha raízes em mitos europeus, especialmente nas sereias gregas, que eram parte mulher, parte pássaro, e seduziam marinheiros com suas vozes encantadoras, como na história de Ulisses, na Odisseia. Em Portugal, no século XV, a imagem da sereia evoluiu para uma criatura parte mulher, parte peixe, e também havia a figura da moura encantada, uma mulher bela que seduzia homens com promessas de riquezas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil durante a colonização, trouxeram essas histórias, que se misturaram com elementos indígenas e ganharam nova vida na paisagem amazônica. Os indígenas brasileiros, por sua vez, tinham uma cosmovisão que atribuía mães espirituais a elementos da natureza, como rios e florestas. Essa visão pode ter facilitado a adaptação da lenda europeia, associando a Yara a figuras como o Ipupiara, um monstro aquático masculino que, segundo cronistas do século XVI e XVII, atacava indígenas nos rios. Apesar de o Ipupiara não ter uma forma humana ou atributos sedutores, os portugueses, por desconhecimento, associaram-no a Yara, criando um sincretismo cultural. Há também uma leve influência africana, com paralelos traçados entre a Yara e Iemanjá, a orixá do candomblé, conhecida como a Rainha do Mar, embora as duas figuras sejam distintas em suas origens e significados. A consolidação da lenda da Yara, como a conhecemos hoje, ocorre no século XIX, quando escritores brasileiros como José de Alencar, Olavo Bilac e Gonçalves Dias a retrataram em suas obras, dando-lhe um caráter romântico e nacionalista. Uma das histórias mais conhecidas sobre a origem da Yara é a lenda de uma jovem indígena,
filha de um pajé que vivia em uma tribo amazônica. Yara era uma guerreira habilidosa e de beleza incomparável, o que despertava a inveja de seus irmãos. Cansados de serem ofuscados por ela, eles tramaram assassiná-la. Durante uma emboscada, Yara, com sua destreza, acabou matando os irmãos em legítima defesa. Temendo a punição de seu pai, ela fugiu, mas foi encontrada e, como castigo, lançada no encontro dos rios Negro e Solimões. Lá, os peixes a salvaram e a deusa Lua, Jaci, a transformou em uma sereia. Desde então, Yara passou a habitar os rios, usando seu canto para atrair homens. Aqueles que sucumbem ao seu encanto são levados para o fundo das águas, enquanto os que resistem, segundo a lenda, enlouquecem e só podem ser curados por um ritual conduzido por um pajé. As aparições da Yara são frequentemente relatadas por pescadores e ribeirinhos da Amazônia, especialmente em locais como o encontro dos rios Negro e Solimões, no Amazonas, ou o rio Santana, no Pará. Contam que ela surge ao entardecer, penteando seus longos cabelos, com pentes de ouro, sentada em rochas à beira do rio, ou flutuando nas águas. Relatos de avistamentos, muitas vezes envoltos em mistério, descrevem uma figura feminina de pele morena, cabelos longos e olhos penetrantes, cuja presença é acompanhada por uma melodia hipnótica que parece ecoar de lugar nenhum. Em algumas histórias, pescadores afirmam ter visto Yara em noites de lua cheia, quando sua beleza é ainda mais irresistível. Esses relatos, passados de geração em geração, reforçam o caráter místico da lenda, que muitas vezes serve para explicar desaparecimentos de homens nos rios ou acidentes inexplicáveis. A Yara também inspirou outras lendas e contos. Por exemplo, sua história compartilha semelhanças com a lenda da Vitória Régia, que fala de Nayá, uma jovem indígena apaixonada pela lua, que se afoga ao tentar alcançá-la e é transformada em uma planta aquática. Ambas as narrativas exploram a conexão entre mulheres, água e transformação mítica, refletindo a importância dos rios na cosmovisão indígena. Além disso, a Yara é frequentemente comparada ao boto cor-de-rosa, outra figura amazônica que seduz mulheres ao se transformar em homem, mostrando como o folclore amazônico frequentemente gira em torno de seres aquáticos com poderes de encanto. A aparência da Yara varia conforme a região e a narrativa. Na Amazônia, ela é descrita como uma indígena de pele morena, cabelos longos e escuros e olhos castanhos, refletindo traços locais. No entanto, em algumas versões, influenciadas por padrões europeus, ela aparece com pele clara, cabelos loiros ou verdes e olhos azuis, o que reflete a imposição de ideais de beleza coloniais. Essas contradições mostram como a lenda foi moldada por diferentes culturas ao longo do tempo. Não há datas específicas associadas a Yara, mas sua história ganha destaque no Dia do Folclore, celebrado em 22 de agosto, quando as lendas brasileiras são relembradas. A Yara não é apenas uma figura de sedução, ela também carrega um papel ecológico. Em muitas histórias, ela pune pescadores que capturam peixes em excesso ou desrespeitam os rios, reforçando a ideia de respeito à natureza. Sua dualidade, sedutora e protetora, faz dela um símbolo complexo que mistura fascínio e perigo. E você, acredita que a Yara ainda canta nas águas dos rios amazônicos, esperando para encantar os desavisados? Ou será que ela é apenas uma história que reflete os medos e a reverência dos povos que vivem às margens dos rios? Curta o vídeo, inscreva-se
e até o próximo vídeo.